boa tarde a quem não vi, quero saudar com a paz do Senhor a nossa comunidade, a nossa família e fazer um pedido. Tendo em conta que temos algumas pessoas que estão em férias, hoje somos um pouco menos, queria pedir para nós nos juntarmos um pouco mais. Pode ser? Sentarmos-nos nos lugares azuis, que assim é mais fácil para mim ministrar a palavra, ok? Eu agradeço. Irmã Conceição, desculpa lá. Faz mal essas cadeiras, dá cãibra, coisa assim. Se fizer, deixe estar. Que a mim também às vezes dá uma certa cãibra. Mas quem tem condições e pode, queria pedir para ocuparmos aqui os lugares para ser... É melhor, em vez de estarmos tão espalhados, ficarmos aqui mais próximos, mais quentinhos. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Bora lá, vamos à palavra. Sou eu? Sou eu? Não propriamente. Amém. Glória a Deus. Vamos à mensagem. Hoje a mensagem vai ser forte. Hoje a mensagem vai ser simples. Hoje a mensagem vai nos lembrar daquelas coisas que a gente não pode esquecer. Então bora lá a mensagem. Antes de irmos à mensagem, vamos orar? Pode ser? Paizinho amado, cá estamos nós reunindo na Tua presença e o melhor lugar que podemos estar é na Tua presença. Senhor, vimos para ouvir a Tua palavra, nós vimos para sermos edificados em Ti, para darmos mais um passo em direção a Ti. Tu és bom, nós queremos confiar em Ti, nós queremos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é perfeita. Ela é agradável, ela é boa, ela é o melhor para nós. Então, Espírito Santo, ministra esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, glória a Deus. Hoje eu quero ministrar uma palavra que até é pertinente para o tempo que estamos a viver, que eu quero falar sobre a fé que muda realidades. Hoje eu quero falar sobre fé, mas qual fé? A fé que muda realidades. E se nós não termos alguns momentos desagradáveis na vida, como é que nós podemos mudar? Que realidade precisa ser mudada? Aquilo que é bom nós queremos mudar? Então nós queremos mudar é aquilo que realmente está a passar na nossa vida, que às vezes mexe connosco e Deus está a dizer o que hoje? Tu tens que ter uma fé que muda essa realidade. A fé, ele pode mudar a nossa realidade. Fé é ter a certeza que a palavra que Deus nos dá tem poder para mudar qualquer realidade. Fé é que uma vez a sua palavra lançada, que ela irá cumprir o seu propósito. Quem crê nisso? Isaías 55, 10, 11 diz exatamente isso. Isaías 55, 10 ou 11 diz assim, 10 e 11: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-no brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus trouxe, por exemplo, uma palavra para mim, que nós vamos florescer, que esta igreja será uma igreja grande, e eu estou a falar hoje, por exemplo, para uma igreja com 150 membros, mas eu não estou a falar com os olhos, vendo uma igreja com os olhos abertos, mas eu estou a falar vendo uma igreja com os olhos fechados. E isto tem sido o mote que me traz o sucesso. A fé é o que nos transporta e puxa a uma realidade que nós ainda não estamos. Não sei se vocês estão a entender. Desde o início, este tem sido o lugar que Deus forja a minha fé para poder eu ver aquilo que eu via antes com os olhos fechados. Para que eu possa ver com os olhos abertos o que eu já tinha visto com os olhos fechados. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mateus 17, 20 diz: os discípulos tinham tentado expulsar um demónio, mas não conseguiram. Eles estavam lá enrascados e Jesus vira e diz assim, eles disseram assim: Senhor, por que é que nós não conseguimos mudar esta circunstância?
Senhor, por que que nós fizemos e gritamos e sussurramos e fizemos os braços e atiramos óleo e o demônio não saiu? Por que que a gente profetizou no teu nome e o demônio não saiu? E ele virou e disse assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Por que que não conseguimos mudar esta realidade? Por que que estão a viver esta circunstância e eu não estou a conseguir mudar isto, Senhor? Porque a fé que tu tens é pequena. Então, às vezes, se calhar, tem algumas coisas que tu tens sido um giant killer. Diz amém. Eu tenho vencido muitos combates, mas de repente eu não estou a conseguir mudar esta realidade. Mas porquê, Senhor? Mas Deus está-te a dizer. Porque a fé que tu tens é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Esta mensagem é para hoje, gente. Nada nos será impossível. E eu acredito que Jesus estava a usar de hipérbole, de exagero. Vocês vão virar para esse monte. Eu acho que ele olhou assim. Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão olhar para esse monte e vocês vão dizer para esse monte sair e vocês vão mudar. Fé que muda realidades. Vocês vão mudar realidades, vocês vão expulsar demónios, vocês vão decretar alguma coisa na vossa vida. A vossa vida não vai ser mais a mesma se vocês tiverem uma fé que ultrapassa, que é maior, ou que é pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Semana passada falei sobre o quê? Foca na palavra. Deixa a palavra que Deus te deu. A mensagem do Senhor, a palavra que Deus nos deu, ela não, o Senhor diz que tipo, se eu disse que tu podes ser próspero, se eu dei uma promessa para ti, a minha palavra, ela não volta vazia. Então a promessa que Deus nos deu não volta vazio. O que Deus nos deu é verdade. Nós podemos estar a passar por altos e baixos na vida, mas o fato de estarmos a passar por altos e baixos não significa que a palavra de Deus foi abortada, que a promessa foi abortada, que aquilo que Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Porquê? Porque Deus não é homem para que minta. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então qual é a questão? A questão é nós termos uma fé que muda realidades. Fala para o teu problema, não fala do teu problema. Fala para a montanha, não fala da montanha. Olha para esta montanha, tão alto, só atrapalha. Olha para este bacana, eu estou a tentar expulsar. Olha para a minha vida está mal, eu estou a tentar. E a palavra que Deus nos deu, a palavra, a Bíblia que Deus nos deu, ela é verdade. E ela está cheia de promessas. E ela diz que nós podemos ter o reino dos céus. Ela diz que nós podemos ter alegria, nós podemos ter os frutos do Espírito, nós podemos ter Zoe, a presença de Deus, nós podemos ter um casamento fantástico, nós podemos ter uma vida maravilhosa nesta terra. A palavra de Deus nos garante isso. No meio da tribulação, no meio das dificuldades, nós podemos viver o melhor se a gente cumprir a palavra. Mas ninguém consegue cumprir a palavra se não tiver um ingrediente antes. Ninguém consegue. Quem está a entender? Para nós podermos fazer o que eu disse na semana passada, que muda a nossa realidade, se nós, como a Yara estava aqui a dizer, nós estamos no volante e Deus diz. Deus diz, nós fazemos. Bem, Deus é o GPS, nós guiamos. Esquerda, nós vamos para a esquerda. Direita, nós vamos para a direita. Sai na segunda rotunda, nós saímos na segunda rotunda. Isso requer uma coisa chamada o quê? Fé. Se não tiveres fé, tu não viras. Sei lá eu se vai dar certo. Estamos a conduzir. Próxima saída à esquerda. À esquerda não. Lembra-se do Nemo? Passa no meio do... Lembra o filme Nemo? Passa no meio da fenda. O Marlin disse o quê? No meio da fenda? Não. Mas aquele lugar era o melhor. E o Marlin não depositou fé naquilo que ele ouviu. A direção que havia recebido, a promessa que havia recebido, tu vais passar até o outro lado, tu vais chegar a Canadá. Canadá? Era Canadá? Austrália. Tu vais chegar à Austrália. Eu não sei que promessas que Deus te deu. Eu não sei o que é que Deus tem dito sobre a tua vida desde o início do ano. Não, ele disse aqui, não volta vazia. Então fé é firme certeza que se Deus disse, bom, se Deus disse, não, ele disse, da mesma maneira que
a chuva desce e rega os campos, e a semente que foi colocada vai brotar fruto, a minha palavra, da mesma maneira que tu pões semente, e a semente que tu puseste vai brotar alguma coisa, a minha palavra lançada, ela vai brotar alguma coisa. Não volta, ele disse, a palavra que eu disse não volta vazia. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, Senhor, qual é o problema? Por que é que eu estou tão mal? E nós temos momentos de altos e baixos, mano. Nós temos aqui, estamos num período de agosto, de ver muitas pessoas de férias, e é normal, precisamos resetar. Férias, o que eles fazem é, ele reseta, como desligar o computador e voltar a ligar. Nós estamos com tanto stress na vida, quem sabe talvez esteja a precisar de férias. Mas o facto que tudo é bom, mano, tudo é bom, o Senhor é bom em todo o tempo, em todo o momento. A Mirte disse aqui que para podermos constatar que o Senhor é bom, e olha para mim como pastor, eu chego aqui e tudo o que eu quero é até ao final do ano, 150 membros, eu chego aqui, caraca, o que eu vejo faz-me sentir coisas. Quem está a entender? O que eu vejo com os olhos abertos faz-me sentir coisas. O que eu vejo com os olhos abertos vai contra o que eu vejo com os olhos fechados. Eu sempre pensei que ia ser diferente. Eu achei que isto é ter fé. Isto é ser guiado pelo Senhor. Nós estamos a ser guiados para um sítio que eu não sei, eu não conheço. É daqui para a frente. Diz, é daqui para a frente. É desconhecido, mano. É um caminho que nós não fazemos ideia. São altos e baixos. Nós vamos subir montes. Vamos estar a subir nessa condução da vida nossa. Vamos estar a subir. Já subimos 1000 metros e os ouvidos já estão... E tapar o nariz e fazer, e estás a subir e estás a questionar ao Senhor, é para subir até quando? E estamos a andar de carro, já andámos 1 hora, já andámos 2, já andámos 3, já estamos 4, e estamos a questionar ao Senhor, então, mas quando é que chegamos? Porque há uma diferença entre o sítio que eu estou e o sítio que eu quero ir. O sítio que Deus prometeu que eu vou chegar e o sítio que eu estou. E esta distância, o processo requer fé. Diz fé. Fé. Fé é algo tão brutal e tão importante que Jesus disse algo assim. A palavra de Deus, a palavra verdade disse algo assim. Olha, Hebreus 11:6 diz assim. Eu até vou ler aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é que nós lemos antes? Eu faço questão que a gente leia. Põe lá Mateus 17:20. Nada diz nada lhes será impossível. Agora põe Hebreus 11:6. Sem fé é impossível. Então o fé é o ponto de partida. Fé é tu teres o carro, é teres as rodas, mas não teres o motor. Fé é o motor. Ou fé é teres o motor, teres tudo, não teres. Fé é a roda. Fé é o que te faz. Fé é o que te faz começar. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer. Não precisa de fé. O que é que diz aqui? Sem fé, então o que eu preciso é. Sem fé é impossível. Sem telemóvel é impossível me agradar. O que é que eu preciso? Móvel. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quem se aproxima dele precisa. A não ser que fé e crer é a mesma coisa. Fé é crer. E hoje eu quero desmistificar algumas coisas. Fé é crer. Não é porque não está escrito fé sempre, e às vezes está escrito na palavra crer, que nós estamos a achar que já não está a falar de fé. Quando a palavra diz crer, vira à esquerda. Crê. Ou seja, tem fé. Quem está a entender? Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, que a sua palavra não volta vazia. Que a sua palavra não volta. Por que não se pode agradar a Deus sem fé? Por que eu não posso agradar a Deus sem fé? Porque fé é acreditar. E acreditar é confiar. Tu não acreditas se não confias. Tu acreditas porque confias. Quem está a entender? Então, fé é crer e crer porque confio. Tu vocês participem comigo, gente. Tu não acreditas em quem não confias. Mas tu acreditas em alguém porque
confias. E a maneira de tu mostrares que acreditas é porque confias. A maneira de mostrares que tu acreditas é porque confias. A maneira de mostrar que tu acreditas é porque... Eu estou a fazer isso que é para puxar a atenção de volta para aqui. A maneira de tu mostrares que tu acreditas em Deus é porque tu confias. A maneira de mostrares que tu tens fé, que agrada a Deus, é quando tu confias. E a maneira de tu mostrares que tu confias é quando tu executas aquilo que Ele disse. Independentemente das circunstâncias. Eu quero ver-te agora dizer a montanha para sair. Porque a palavra dele não volta vazia. Quem está a entender? Então, Senhor, eu tenho fé. Eu confio. Eu tenho fé. Então fé é crer. Crer porque eu confio. Não se pode divorciar confiança de fé. Não se pode, não posso divorciar confiança da fé. Então porquê que não se pode agradar a Deus sem se ter fé? Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, o Todo-Sábio, que ama os seus filhos e deu o seu único filho como prova desse amor, não pode se agradar de filhos que não confiam nele. Ou seja, tudo o que tu fazes que é resultado da tua falta de confiança não pode agradar a Deus. Fé é confiar. Diz fé é confiar. Quem é que aqui é um pai que agrada? Quem aqui é um pai que se agrada do filho que não confia nele? Quem aqui é uma esposa que se agrada do marido que não confia nele? Que não confia nela? Vou dar aqui um exemplo. Lembra-se, tudo começa na confiança. Se eu quiser tirar a foto a uma pedra, ou neste móvel, o interesse é de quem? Meu e? Não engana ninguém, o povo está atento. Eu estava esperando que vocês dissessem meu e dele, meu e do... Como é que chama esta coisa? Coluna. Pensei que era um monitor. Isto não é monitor. Vocês me confundem com monitores. Monitor, isto não é um monitor. Isto é um monitor, vocês sabiam? Isto é um monitor? Não é um monitor? Mas Fónix, isto não é um monitor? Como é que isto é um monitor? Pronto, ok, não vamos para lá. É interesse meu. Se eu quiser, eu chego e pá. Agora, se eu quiser tirar uma foto a um animal, é interesse meu e meu. Porque ele não tem dizer, ele está vivo, ele existe, mas ele não tem dizer. Então o animal, não estou brincando, não é o G. No máximo que eu posso fazer é usar um isco. No máximo que eu posso fazer é usar um isco para atraí-lo, para que eu possa executar aquilo que é meu interesse. Tirar uma foto. Quem está a entender? Agora, se eu quiser tirar uma foto a uma pessoa estranha, uma pessoa, um ser humano, é interesse... Já criei polêmica ou não? Estão a ver? Se eu quiser tirar foto a um ser humano, eu preciso, primeiro, que ele queira. Preciso da sua aprovação. E a única maneira de eu ter a sua aprovação é se ele crer, confiar que as minhas intenções são boas. Logo, aquilo que começa como interesse meu, para eu conseguir tirar uma foto e a pessoa fazer poses, eu preciso que a pessoa confie em mim, ou seja, eu preciso que seja algo de interesse comum. Algo que começou com interesse de um, passou a ser de interesse de ambos. Deus é assim conosco. Deus quer fazer algo na humanidade. Mas para Ele fazer algo na humanidade, nós, seres humanos, que não somos animais, não somos robôs, o que Ele quer é que eu não posso fazer nada, por isso que é impossível me agradar, porque eu não consigo, o que eu quero fazer em ti, a vida que eu quero te dar, o reino que eu quero te dar, o casamento que eu quero te dar, a sabedoria que eu quero te dar, tudo o que eu quero formar em ti, o reino, a minha semelhança, tu és meu, eu sou teu, eu sou o teu Deus, tu és meu filho, eu dei o meu filho para vos resgatar, eu quero vos depositar com Zoe, com a minha vida, com a minha existência, com a vida em abundância, mas eu não vou conseguir fazer nada disso
até que tu confies em mim. Ou seja, que tu tenhas fé. Ou seja, que tu tenhas, creias em mim. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então, por que que o mundo está tão mal? Quem já se perguntou? Porque não há interesse comum. Porque o povo não confia. Confiar é a base de tudo. Por outro exemplo, eu sou pastor de vocês. Eu conseguiria exercer se não fosse de interesse comum? Eu não sou pastor de alguém que não me considera seu pastor. Não é só chegar ali, a partir de hoje sou teu pastor, pumba, ponto final, estás lascado. Não, eu preciso me apresentar como eu sou o pastor desta igreja e tu precisas, é diferente, por exemplo, do professor e a escola. Na escola, tu chegas ao pé do teu filho e dizes, este é o teu professor, ponto. Mas enquanto pastor, não, eu preciso que vocês confiem em mim para que vocês sigam as minhas direções. Vocês precisam confiar que as minhas intenções são boas. Por isso que vocês até põem dinheiro aqui. Por que é que vocês dizimam? Porque vocês confiam. Além de confiarem em mim, vocês confiam em quem me colocou aqui. Então tudo começa com fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Começaremos a caminhada, pararemos no meio. Por que que paramos? Porque nos desviamos. Por que que te desviaste da rota? A Yara fez aqui a introdução. Por que que saímos da rota? Porque deixamos de ter. Muitos se desviaram do caminho da fé. E aqueles que têm fé são chamados de fiéis. São considerados as pessoas que têm fidelidade. Estão a ver que sai tudo da mesma palavra. Eu tenho fé, porque eu tenho fé, eu creio naquilo que Deus disse, eu creio na promessa que Ele me deu, eu creio na visão que Ele me deu, que eu quando abro os olhos eu fico, damn, não pode, mas eu creio em mim mesma. Eu olho para o meu casamento e eu não falo do meu casamento, eu confio em Deus, executo a sua palavra e falo para o meu casamento. E eu modifico a realidade. Porque eu tenho poder para modificar qualquer realidade em que eu estou inserido que esteja mal. Eu tenho esse poder. Por que é que tu tens esse poder, Paulinho? Porque eu tenho a palavra do Senhor. E se eu tenho a palavra do Senhor, Ele não voltará vazio. Eu confio nessa palavra, eu modifico realidades. Pregar com a igreja vazia é como se estivesse com 200 pessoas. E por causa disso, terei 200 pessoas. E quando eu disser, depois eu direi. Houve uma altura, lembras-te, que eu preguei para poucas pessoas, dizendo... Quem está a entender? Quando vocês me virem pregar para 200, 500 pessoas na nossa igreja, vocês vão se lembrar que isto é resultado da fé que moveu e mudou a realidade. Eu não posso vacilar porque a igreja tem menos. Eu não posso vacilar porque a igreja faz menos. Eu tendo a vacilar. Eu sou ser humano. Esta palavra mexeu muito comigo. Eu tendo a desacreditar da palavra do Senhor. A tendência nossa é duvidar. É ou não é? O contrário de crer é duvidar. O contrário de fé é duvidar. Eu tendo a duvidar, mas eu não vou duvidar por causa do que eu vejo. Eu vou crer por causa do que eu vejo com os olhos fechados. Fé é a evidência daquilo que não se vê, ou é evidência daquilo que se vê com os olhos fechados. Desde o início, quando estávamos num outro lugar, que eu dizia assim: eu prego hoje visualizando o tipo de pastor e o pregador que eu quero ser, para materializar o tipo de pastor que eu quero ser hoje. Eu prego como se eu fosse, para que eu seja. Eu prego como se fosse para que seja. Eu modifico realidades com a minha fé e com a minha postura, que está alinhado com aquilo que eu creio. Eu creio que esta igreja
vai estar cheia. Vocês vão ver. Vai estar cheia. Por que eu creio? Eu confio. Ele disse, não volta atrás. A palavra, ele já disse, se lascou. Agora vai ter que acontecer. Ele me disse, desde que assumi a igreja, e sempre eu mostrei a toda a gente a visão. Mostrei, esta é a visão. Nós não somos uma igreja pequena. Eu não fui chamado para uma igreja pequena. E eu dizia isso com força, com convicção. No meio da pandemia, mudamos de sítio. Uma coisa eu sei, ele já disse, se lascou, vai ter que fazer acontecer. Eu não vou sair do lugar, no volante. Podes dizer, Senhor, está calado? Eu vou em frente. Não vou parar. E quando parece que Deus não está a falar? O que vais fazer? Parar o carro? Ele disse para parar. Então continua. Como é que diz a Viviane? É fazer. Mas é fazer. Mas o que é que vai acontecer se eu entregar? Às vezes Deus está-te a pedir algo porque Ele tem algo melhor atrás de ti e tu estás, mas é fazer. Porquê? Tu confias. Algo que começa no interesse e iniciativa de um, passa a ser interesse e iniciativa de dois. Quem está a entender? João 3, 13 a 18 diz o quê? João 3, do 13 ao 18 diz, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Não é para que todos tenham a vida eterna. É para que todo aquele específico que nele crer, que nele tiver fé, que nele confiar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele, para quem? Deste único Filho, Deus, Yahweh, Deus Criador do mundo, dos céus, da terra, deste teu único Filho, dei. Para quê? Para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. E não termina, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo, resgatado por meio do Filho. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Crer é acreditar, é fé, é confiar. Não confia, não crê. Crê, confia. Crê, executa. Por quê? Porque confia, porque crê. Eu executo porque eu creio. Eu executo porque eu confio. Quem está a entender? Está a fazer sentido? João 5,24 diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem não crê não tem fé, porque não confia. C.S. Lewis, podemos ler C.S. Lewis outra vez? C.S. Lewis é muito bom a falar. Se o que chamamos de fé em Cristo não implica dar atenção ao que Ele disse, ela não é fé de maneira nenhuma. Vou repetir. Se o que chamas de fé em Cristo não implica dar atenção ao que Ele disse, ou seja, a palavra, ela não é fé de maneira nenhuma. Nem fé, nem confiança. Mas apenas a aceitação mental de alguma teoria a seu respeito. Não, Deus, Jesus é um indivíduo bacana. Mas se o que Ele diz tu não executas, não crês. Não é fé, não é confiança. Não és fiel, não tens fé. Entendem? Não tens fidelidade para com a palavra dEle, não tens fé. Não tens confiança. Eu não faço porque eu não confio. Porquê que Viviane toda a dizer para isto e tu não fazes? Porque eu não confio que vai dar certo. Quem está a entender? Eu não confio. A gente deu aqui o exemplo da cadeira. Lembram-se? Querem que eu faça? Hã? O que disseste? Pode ser? Jerry, podes trazer uma cadeira? Vamos brincar com o Jerry. Vamos brincar com o Jerry? Se lascou.
Jerry, esta cadeira aguenta o teu peso. Concordas? Acreditas? Então senta. Não sentes. Imagina, se o Jerry não sentar. Jerry, tu concordas que esta cadeira, e acredito, eu estou-te a lançar uma palavra. E a palavra que eu te dou, Jerry, não volta para trás. Esta cadeira aguenta o teu peso. Agora senta. Senta, Jerry. Mas tu acreditas? Não é isso que projeta lá. Não é o que está aqui escrito. Se tu acreditas, mas não fazes o que ele diz, o que eu digo, não acredito. Isso não é fé. Isso não é acreditar. Isto é o que um monte do povo religioso faz. Isto é religiosidade. Uma salva de palmas à vida do Gé. Não há sentido nenhum dizermos que confiamos em tal pessoa se não aceitamos os conselhos e os seus ensinamentos. A religiosidade, mano, é isso. É. Acredita? Acredito. O quê? Jesus é. A fé não é acreditar na existência de Deus. A fé é acreditar na existência de Deus e executar o que Ele quer que a gente faça. A fé é fazer o contrário do que aconteceu no Gênesis, no Éden. Não toca nesse fruto. A fé, eles deixaram de acreditar em Deus. O que aconteceu de errado em Gênesis? O que aconteceu de errado em Gênesis não foi, vejam se eu estou errado, não foi, eles deixaram de fazer o que Deus disse. Ou foi, pensem comigo, ou então foi, plano A, a causa da queda do homem, A, não executaram o que Deus disse. B, não acreditaram que Deus existe. Levanta a mão quem acredita que a causa da queda do homem foi porque eles não acreditaram que Deus existe. Vá, mano, ninguém. Agora levanta a mão quem acredita a queda do homem foi porque eles não cumpriram o que Deus disse. Tanto que quando eles falharam, eles se esconderam de quem? Então tu não te escondes de quem não acreditas. Se eu deixei de acreditar que Deus existe, estou-me a esconder dele porquê? Entendam comigo o que eu estou a dizer, acompanhem-me. Porquê que os religiosos acham que basta crer que Deus existe? Chega. Se o que errou, o que Deus quer vir resgatar, é a nossa confiança. Entendem? Crede em mim, crede do que eu estou a dizer, da cadeira suporta, crede, perdoa, mano, vá lá, Jerry, perdoa a tua esposa, crê que vai dar, se perdoares, vai correr tudo bem. A minha palavra não volta para trás vazia, vai cumprir o seu propósito, vais perdoar. Aí o Jerry diz, não vou perdoar. O que é que vai acontecer? Eu acredito em Deus. Não é o que o povo diz? Não, mas eu acredito em Deus. Eu não pratico, eu sou não praticante. Não sei se estou a entender. Eu só não pratico, mas eu acredito. O mal não foi não acreditar. O problema não está em eu não acredito. O problema está, tu não tens fé. Por isso é impossível agradá-lo. Tu não acreditas no que Ele diz. Deus, Jesus, Ele é Deus manifesto. Aí estamos a priorizar Maria. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Eu sou o caminho. Por que estamos a fazer com Maria? Não sei se estão entendendo. Não acreditam na palavra. Não têm fé na palavra. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então, como é que nós mantemos a nossa fé? Como é que nós estimulamos e preservamos a nossa fé? Até aqui está a fazer sentido? Estou a falar muito rápido. Estou a explicar o Evangelho. Isto está ligado ao que eu preguei na semana passada. Palavra de Deus, fonte de vida. Tudo vai dar certo se a gente cumprir a palavra. Mas tu não vais conseguir cumprir a palavra se não cumpres a palavra, porque tu não acreditas na palavra, porque tu não tens fé na palavra, porque tu não confias em Deus. É simples quanto isso. E se nós não confiamos em Deus, se nós não executamos a palavra, se nós não cremos nela, por isso não confiamos e não executamos, nós não temos fé. Nós somos religiosos. Quem está a entender? Então, como preservar? Como?
deixando os desejos e as emoções passarem, mas mantendo a palavra intacta. Deixando os desejos e as emoções passarem, mas mantendo a palavra intacta. Lucas 21:33. O que é que diz? Podem ler juntos? 1, 2, 3. Deixa então as tuas emoções e os teus desejos passarem, mas não deixa a palavra passar. Porquê que o meu casamento não está certo? Porque tu estás a manter o desejo e a emoção, mas estás a deixar passar a palavra. Porquê que a igreja está tão parada, está tão parável? Porquê que a religião, o cristianismo está tão sem sentido? Porque está toda a gente a manter o que deveriam deixar passar. E a deixar passar o que deveriam estar a manter. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Essa palavra me deu assim tal. Eu fiquei, Senhor, eu creio. Não tem hipótese, eu creio. Meu Deus, não vou deixar passar a palavra. Senhor, o que tu me disseste? 150, vai estar cheio. Não, vai estar cheio. Abre os olhos, não, vai estar cheio. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E isso muda. Quando eu olho, entende? Quando eu faço isto, porque o que eu vejo, eu sinto. E geralmente o que nos desvia da fé não são os argumentos da serpente. O que nos desvia da fé são os nossos desejos, são as nossas emoções, que nos fizeram criar e aceitar os argumentos. Ou criamos ou aceitamos. Entendes? Como eu quero fazer. Eu quero muito fazer. A miúda é jeitosa, já. A Viviane não está a ver. Eu quero muito fazer. Mas a palavra diz para tu seres fiel à tua. Epa, eu quero. O que é que eu vou fazer? Vou deixar passar a palavra. Vou aceitar isto e vou criar um argumento. Vou dar uma desculpa. Então não foi o argumento que me tirou. Foi o meu desejo que me tirou. Porque o que aborta a minha fé são os meus desejos e as minhas emoções. O que aborta, porquê que aquela pessoa se desviou da fé? Não foi porque, foi o inimigo que veio com conversas. O inimigo foi com conversas e aquilo que o inimigo fez foi, o inimigo, sabes o que ele fez? Vem cá, Jé. O inimigo fez assim. Vem e abre os meus olhos. Podes subir. Abre os meus olhos. Eu creio que a igreja vai ser grande. Vai crescer. Vai crescer. Não, abre os meus olhos. Não. O que o inimigo faz, abre os meus olhos. E o que eu olho, eu sinto. E o que eu sinto, eu penso. Não, vai se lascar hoje, ou vai se lascar. E o porquê que tu não estás desanimado na igreja? Porquê que não estás a pregar? Não está com ninguém. Porque eu vejo com os olhos fechados. Mas se o inimigo me abre os olhos e me faz olhar, eu vejo, eu sinto. Eu estou a dizer, eu sinto. Eu senti. Eu estava a sentir, o louvor estava a acontecer, eu estava a sentir. Mas depois, quando eu senti, pensei. E quando eu pensei, eu fiquei, não. Eu senti que eu pensei algo que não era a palavra. Isso tem que passar, porque a palavra de Deus diz o quê? Tudo pode passar, menos a palavra. Deixa passar mágoa, deixa passar tristeza, deixa passar dúvida, deixa passar tudo, menos a minha palavra. Porque a minha palavra, depois de lançada, ela não pode voltar para trás vazia. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Olha o que eu disse como é verdade. 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é o que eu disse. Porque o que eu vejo eu sinto. Quem está a entender? É verdade ou não é? Olha lá o exemplo de Pedro, que estava no barco, tempestade, toda a gente conhece, né? Mateus 14, 25 a 31, o que é que diz lá? Em alta madrugada, Jesus, tempestade, realidade a causar dor, a causar medo, pânico. A realidade a vida aconteceu a Pedro. Eles estavam aí para o barco receber uma palavra. Não foi uma palavra, vocês vão para o outro lado. Jesus não disse, vocês vão que depois no meio do caminho vão-vos matar. Jesus não disse isso, vocês vão e a gente vê se vocês chegam lá ao outro lado. Não, Jesus disse, vocês vão para o outro lado. Aí,
Não sei se vocês estão a entender. Jesus deu uma palavra e essa palavra não volta vazia. E a palavra de Jesus foi: vai para o outro lado. E quando eles estão no meio do caminho, no meio do processo, vem uma tempestade, a coisa está braba. E o que é que acontece? À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre a água. A palavra é tão forte que a palavra está acima daquilo que te afuga, que está a criar ondas. O que é que estava a criar ondas? E aquelas... Entende? E Jesus está acima daquilo que está a te atormentar. Eu não sei se consegue acompanhar. Aquelas ondas estavam a fazer eles ficarem... Oh, meu Deus, o que é que vai acontecer? A gente vai morrer. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Gritaram de medo. Porque viram, sentiram. Diz comigo: viram um fantasma, o que parecia um fantasma, e tiveram medo. Viram, sentiram. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Coragem. Não é só o que Deus diz. Coragem, coragem, tem bom ânimo, coragem, coragem. E a gente não confia. Coragem. Como é que a gente faz para ter coragem? O que é que acontece fora de nós para nós termos coragem? Estás numa situação de medo. O que é que acontece? E tu ficas: agora estou com coragem. Não é? O quê? Estás com o inimigo. O que é que te faz? Acontece, entende? A única coisa que faz é o quê? É uma predisposição. É uma escolha. Coragem é isto. Lembro-me da palavra, lembro-me de quem me enviou e eu vou continuar a avançar. Vou enfrentando. Quem está a entender? Tendo coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha. Uma palavra dada, sim ou não? Palavra lançada. E a palavra lançada pode voltar vazia? Venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, quando viu o vento, a tempestade estava lá. Jesus estava lá. A palavra de Deus estava lá. Jesus lançou a palavra. E quando Jesus lançou a palavra, a tempestade estava lá. Então é possível que tu estejas na tempestade com Jesus. É possível que tu estejas na tempestade com a palavra. Então a tempestade e Jesus, a tempestade e a palavra estão sempre no mesmo sítio. Não tentes. Se Deus existe, por que é que eu estou a passar por isto? Deus existe e isto também. Parece que, se Deus existe, a humanidade não aceita que exista mal existindo um Deus. Se Deus é tão poderoso, por que o mal existe? O mal existe porque alguém não está a crer. Porque se toda a gente tivesse fé, se toda a gente tivesse confiança, se toda a gente cresce, acreditasse, tivesse confiança, praticar, não existiria mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então existe mal e existe bem. Deus e a palavra, tudo junto. E o que é que aconteceu quando ele viu? Começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Eu não sei se alguma vez isso aconteceu com alguém. Recebeste uma palavra e no meio... Estás a andar, não é? Recebeste uma palavra, estás a andar, estás a caminhar na tua vida e estás tipo numa situação muito chata. E recebeste uma palavra que te deu fé, que te deu força. E no meio do caminho desististe daquilo. Por causa de voltares a ver aquele problema. Imagina, chegaste aqui no domingo e recebeste uma palavra, uma profecia, e chegou na segunda, terça-feira, esqueceste da palavra que não volta vazia que tinhas acabado de receber para aquela semana, para aquela situação, para aquela existência. E perdeste a tua fidelidade com a palavra porque olhaste e deixaste passar a palavra quando deverias ter deixado passar o medo por causa da palavra. Porque eu levei a palavra, porque eu recebi uma palavra, eu tenho fé, eu creio, eu confio que vai dar tudo certo. Mas onde é que eu estou? Eu vou voltar no meio, o que é que vai estar à minha volta? A tempestade vai estar lá. A situação vai estar lá, os filhos vão estar lá. A circunstância chata vai estar lá. O que é que vais fazer? Porque eu recebi uma palavra, eu mantenho a palavra,
apesar de eu estar a voltar para o sítio do mal, que me desagrada, que me traz tristeza. Quem está a entender? Outra coisa que aconteceu, não sei se também aconteceu com alguém, tu estás a caminhar no meio da tempestade e estás a andar e estás a começar, ouviste uma palavra e viste o milagre aconteceu. Quem já viu? O milagre está a acontecer. O milagre aconteceu e depois voltaste a olhar para o problema e esqueceste outra vez. Tu já tinhas visto milagre. O caso de Pedro é um pouco mais sinistro porque Pedro estava no milagre. Ele estava naquele momento a viver o milagre. Mas muitas vezes nós já recebemos uma palavra e já vimos o milagre. Se já viste o milagre aconteceu, por que estás a duvidar? Se ele já fez uma vez, por que ele não vai fazer outra vez? E nós temos histórias para contar de como Deus já fez. Deus, olha para trás, Deus já fez um milagre. Deus alguma vez fez um milagre na tua vida? Fez. Tem alguma coisa que não consegui explicar? Tem. Então por que estás a duvidar? Então por que a palavra daquele que te livrou uma vez já não tem valor? Por que não confias mais naquele que te livrou mais do que uma vez? Por que quem está a entender? É porque nós estamos muito mimados. A nossa fé está de acordo com o nosso conforto. Eu confio se estiver confortável. Eu confio se não tiver dor. Eu confio se estiver tudo a correr bem. Para que tu precisas confiar se está tudo bem, mano? Sentado no sofá, tapado, está com pipocas, Coca-Cola. Está tudo bem. Ai, Senhor, eu vou confiar em Ti agora. A confiança ela se efetiva quando está tudo mal. Como é que eu sei que vocês confiam em mim? Quando está tudo mal. Quando há um mal-entendido, uma decepção. Se alguém disser, imagina, a maneira que eu vou saber efetivamente se vocês confiam em mim é se alguém disser, o Paulinho está a roubar dinheiro. Paulinho está a roubar dinheiro, mano. Tu não viste o carro dele, pá? Ele estava lá com o Fusquinha e agora está com o carro, mais ou menos. É ali que vocês provam se confiam em mim ou não. Quem está a entender? O que é que me envolveu? O que é que me envolveu no mar das minhas emoções? Não foi a tua tribulação. Foi a palavra que passou. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Tribulação mais emoção, serás envolvido pelas ondas das emoções. Tribulação mais fé e confiança, permanecerás acima das ondas das emoções. E agora quero nos lembrar coisas. Quero-te lembrar de algo. Igreja, eu quero te lembrar. Eu vou projetar aqui, vamos projetar coisas que é só para te lembrar. Projeta lá. Só para lembrar. Não tornes, aquilo começa com não tornes eterno o que é temporário e vice-versa. As tribulações são temporárias, Deus é que é eterno. As nossas emoções e os nossos desejos são temporários, Deus é que é eterno. A nossa tendência é trocar. Essa circunstância que eu estou a passar, essa tribulação, a gente fica a reagir, a agir como se fosse esta situação que nós estamos aqui a viver. O pessoal está de férias. Paulinho, em setembro, meio de setembro, já voltou tudo. O Tchala não está agora, mas vai voltar. Estou a entender? E a tendência é tipo, mas não tem ninguém. Eu vi, eu senti e entrei em desespero. Não, eu vou confiar porque é temporário. Tudo o que estás a passar é temporário. Até o bom é temporário. É que, sabe, tu não tens problema em saber que o bom vai acabar. Nenhum de nós, a gente até está com medo de comer o coisa porque a gente sabe que vai acabar. A gente até está com, ganhei 5 mil euros, a gente até fica tipo, nem quero receber. Não, quero sim, mas já sei que vai acabar. Já sei que vai acabar, o bom vai acabar, a gente sabe, o bom vai acabar. Toda a gente diz, o que é bom, acaba, e o que é mau, não acaba. E o que é mau, não. Por que não temos a mesma postura? Estão a ver que a gente somos tão mimados que aquilo que é bom, que nós sabemos que vai acabar, em vez de ficarmos a usufruí-lo no máximo, a gente fica só a reclamar, porque já sei que vai acabar mesmo. Aí vais de férias, mal chegaste, isto sou eu, mal chegaste, já estou a contar. Isto aqui falta o quê? 20 dias, não tarda muito a acabar. Não, mano, calma, respira, usufrui. Mas, no entanto, parece que a gente celebra e vivemos as tribulações como se não fossem temporárias. Isto vai acabar, mano. Não tem nenhuma circunstância muito má. Não tem. Se eu te disser, diz-me uma. Que até hoje tu tens. Já tens, já o tens já a vida toda.
Desde que ele começou, nunca mais acabou. Não tem uma circunstância má na vida que permanece para sempre. Não tem. Já passei por situações de dívida, já passei por situações de... Já tive situações que eu quase divorciei com a Viviane. A gente fez as contas e tudo. Eu fico com a Júlia, tu ficas com a Carolina, eu fico com eu fico com a casa, tu ficas com o carro. Mas o fato é que, sabe o que é que manteve o meu casamento até hoje? Diz a palavra. Porque a raiva, a emoção passa. Isso sim é o que tem que passar. O orgulho tem que passar. A mágoa tem que passar. É isso que a gente está tão agarrados que é o que tem que passar. E o que é que tem que ficar? O perdoa, o doa, o dá, o semeia. Quem está a entender? Por quê? Porque tudo o que é mau é temporário. Aguenta firme, cabeção, ser corajoso, toma essa postura, vai passar. Mas eu não sei como. Segue a palavra. Mas eu não sei se é para a esquerda. Mas é o quê? É daqui a 3 curvas. Mano, faz a rotunda só e cala. Faz hoje, a cada dia, o seu mal. Hoje, não andei ansioso com amanhã. Faz hoje, o que é que disse para fazer hoje? Vai à igreja, vou à igreja ou não vou à igreja? Hoje eu estou tão mal, vou à igreja ou não vou? Hoje eu estou tão mal, sentimento, hoje eu estou tão mal, palavra, vai à igreja. O que é que vai passar? Hoje eu estou tão mal, este mês está mal, o que é que eu vou fazer? Dízimo ou não dou? Emoção, medo, não vai chegar o dinheiro, palavra, dizima, confia em mim. Vai passar o quê? Vamos passar, swipe? O que é que Deus diz? Não deixa passar a palavra. Porque os teus desejos, aquilo que tu queres hoje, amanhã não queres. E aquilo que é bom, olha, aquilo que é bom, mano, aquilo que é bom, estás a ver aquilo que é bom, aquela coisa que é boa, amanhã deixa de ser bom. Eu quero um Ferrari. Quando tiveres um Ferrari, vais ficar tipo, Depois de 5, 6 anos, já um Ferrari. Eu quero casar. Depois de teres casado, casei. Eu quero filhos, pai. Eu não tenho filhos. Eu quero ter uma família. Depois de teres família, eu gostaria de ser pastor. Eu quero ter uma igreja. Depois de teres igreja, Diz uma coisa que tu queres ter que não vai ficar tipo, Tudo passa. Então deixa os teus desejos passar. Estou com muita vontade de masturbação. Deixa passar. Estou com muita vontade de agarrar aquela miúda. Ela me quer. Deixa passar. Quem está entendido, dá um glória a Deus. Próximo. Só para lembrar. Deixa os teus desejos e emoções passarem, mas não deixa a palavra passar. Podes guardar isto no teu coração a partir de hoje. Próximo. Que é para terminar. Combate as tribulações com o que tens na cabeça e não com o que tens no coração. Pois o que tens na cabeça, a palavra, a promessa, tem que ser mais forte do que o que tens no coração. Deus! Tem que ser mais forte. A palavra tem que ser prioridade. O que é que a palavra disse? Tem que ser prioridade. Tem vontade de matar a Viviane? Palavra. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Diz: emoções e desejos passam. E por fim, Romanos 8:28. Alimenta a tua mente diariamente com a palavra. Amém? Alimenta todos os dias a tua mente com a palavra, para que possas manter a tua fé. Romanos 8 diz o quê? Isto é palavra, é a palavra. O que é que diz? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, mano. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo o que estamos a passar coopera de alguma forma. Eu não estou entendendo, eu não sei porquê, mas de alguma forma isto vai cooperar para o bem. Para me forjar. Tu és um líder, tu és uma pessoa madura. Como é que tu sabes? É no meio das tribulações que tu mostras se és maduro ou não. Tu és um líder, como é que sabes? Mano, a gente tinha o António Costa. É na pandemia que a gente sabe se a gente tinha António Costa. A liderança, ela só é necessária quando está tudo mal, mano. Quando está tudo bem, eu preciso liderar para quê? Eu preciso liderar o meu corpo quando eu estou com as emoções e os desejos desenfreados. Entendem? Eu preciso agora exercer liderança. Entendem o que eu estou a dizer?
tudo, Deus quer forjar, extrair o líder. Como é que tu aprendes a gerir dinheiro? Tendo 1.000 milhões de euros. Tu aprendes a gerir dinheiro na escassez. Fazer render 10 euros o mês todo. Mas o fato de tu estares a passar por uma crise financeira para aprenderes a gerir dinheiro não quer dizer que tens que ficar pobretano o resto da tua vida. Porque tens que aprender a gerir para depois fazê-lo maximizar, para depois fazê-lo crescer, evoluir. Todos os teus talentos têm que multiplicar. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Vamos ficar de pé. Queria chamar o louvor. Quem foi abençoado hoje? Podes lá. O que é temporário? Deus ou a tribulação? Ele é mau. É Deus é eterno. A tribulação é má, é muito má. É por causa dessa dor que nos causa. Dor é o quê? Emoção ou razão? Uma das coisas que eu disse há pouco tempo a algumas pessoas, que também é bom para lembrarmos. Foca nisto que eu estou a dizer. As contas da matemática são também chamados de problemas. Sim ou não? Resolve este problema. João tinha 5 bananas, deu 1, ficou a dividir por 3, comeu com não sei quem, fez não sei o quê, quanto ficou no... Resolve este problema. A nossa vida, ele tem às vezes problemas. Quando tu estás no teste, com aquele problema para resolver, tu resolves com raiva, metes a emoção raiva lá e... plim, resultado. Quando tu sentes raiva, o resultado da equação aparece lá. Quando tu sentes muita tristeza, choras ali, no final está lá, plim, resultado. Eu resolvi esta equação, esse problema, não? Ansiedade, inflação, ansiedade, todos os problemas que estás a viver, todos os problemas somente são resolvidos pela razão. Nenhum problema é resolvido com a emoção. Estás na emoção, vai resolver a emoção, deixa passar a emoção, agora vai trabalhar com o que sabes, com a razão, para resolveres isto. Não sabes? Aí já sabes que o que tens que fazer é pedir ajuda. Tens que adquirir novo conhecimento. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Eu sei que está mal, em guerra, a humanidade esfriou, o amor esfriou, a secura das pessoas, a depressão, eu noto, não sei se vocês notam, está mal, o mundo está mal. O povo anda a falar mal uns dos outros, há tanto ódio, não sei se vocês notam, vai ao café e ouve. O povo está muito deprê, está muito triste, sem esperança, sem fé. Nós não podemos ser contaminados. O que eu quero te dizer hoje é, está ruim, está mal, mas Deus está lá. Está ruim, está mal, mas a palavra de Deus está lá. Eu não estou a dizer, está tudo bonito. No mundo tereis aflições. Jesus passou pelas aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo. Somente tem bom ânimo e medita na palavra, que a palavra vai fazer com que as tuas emoções e os teus desejos passem. Preserva, mantém intacto a palavra. Igreja, mantém intacta a palavra. Fecha os olhos e vê as tuas circunstâncias com os olhos fechados. Olha para as tuas circunstâncias e profetiza para ela, lança a palavra para ela. Usa a palavra de Deus para transformares, modificares a tua realidade. Qualquer que seja ela, usa a palavra. Se não a tens, usa a igreja, usa a tua liderança. Porquê? Porque ela vai passar menos a palavra e a promessa. Obrigado, Senhor. Nós cremos e nós confiamos. Nós confiamos e nós cremos porque confiamos. A tua palavra não volta vazia. Tu não és homem para que mintas. Tu és verdadeiro. Tu és a verdade. Tu disseste que a tua palavra, ela é a verdade. Não tem mentira em ti, Senhor. Tu és fiel. Tu és sempre bom. No alto da montanha, no vale da sombra da morte, tu nunca nos deixarás. Tu nunca nos abandonarás. A tua palavra é verdade sempre. A tua palavra é verdade sempre, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que nós veremos
As coisas que nós esperamos acontecer, se não for da maneira que nós pensamos, nós queremos, nós confiamos que tem uma maneira que tu sabes que irás resolver esta maneira, esta situação, que tu irás fazer algo em nós, modifica a nossa maneira de ver, fecha os nossos olhos, dá-nos visão, Pai, dá-nos palavra, dá-nos promessa e ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis à Tua palavra. Senhor, que tudo passe, menos a Tua palavra, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém.